Joia. Então, boa tarde mais uma vez a todas e todos. Eu sou Mônica Espadaro, diretora de operações do Instituto Alcoa. Estou muito feliz de estar vendo aqui a nossa sala cheia. Agradecer, então, pela participação de vocês nesse momento. Nós estamos numa etapa de avaliação dos projetos que foram submetidos no edital 2025 do Programa de Apoio a Projetos Locais. Temos aqui a Márcia, nossa parceira do FICAS, que vai conversar, né, com vocês sobre esse processo de avaliação, o papel do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias. Então, agradecer também ao FICAS por essa parceria já de muitos anos nesse processo. Como eu comentei, né, pela primeira vez a gente está fazendo essa sessão juntando Poços de Caldas, Juruti, São Luís. Então, é um momento até né, talvez de troca, para que as pessoas, né, possam se conhecer, enfim, e para a gente dizer, né, que o processo ele acontece simultaneamente nas 3 localidades, ele acontece da mesma forma, com as mesmas regras, com os mesmos procedimentos para as 3 localidades, e esse momento aqui hoje é para a gente falar sobre a avaliação, né, que o Conselho Consultivo vai fazer dos projetos que foram recebidos. Os projetos já passaram por avaliações prévias nossas, e vocês receberão aqueles que ficaram aptos para a terceira fase do edital. E a gente vai dar início às apresentações por parte das organizações na semana que vem. Então, é o que a gente chama de banca, né, de apresentação de projetos. As organizações terão a oportunidade de apresentar para os conselhos consultivos, para que vocês possam tirar dúvidas e para fazer uma avaliação melhor, né, com relação ao projeto. E aí nós teremos, então, no dia 10 de junho, essa priorização vai acontecer em Juruti, e depois, no dia 17, ela vai acontecer em Poços de Caldas e em São Luís. Então, vai ser o momento que as organizações serão convidadas para apresentarem os seus projetos e o conselho vai poder tirar dúvidas. Então, eu vou passar para você, Márcia. Desculpa, só antes agradecer também, a gente está com a equipe de relações comunitárias da Alcoa, de cada localidade aqui, então, de Poços a gente tem o Fábio Costa, Laís também eu vi que está com a gente, de São Luís a gente tem a Joana Burgos, a Francisca, e tem mais pessoas também da equipe. De Juruti a gente está aqui com a Tayana, e nós temos o time o time do Instituto, aqui também, então, a Nicole, Bárbara, Letícia, estamos aqui, e a gente pode combinar, Márcia, para tirar as dúvidas no final? Você prefere assim? Eu acho que sim, né, porque a primeira parte é um pouco de lembrar o processo até aqui, depois a gente entra na atribuição mesmo do conselho, então pode ser no final, a gente encerra a apresentação e conversa aqui se vendo, né, se olhando. Pode ser? Tá joia, bacana. Você vai compartilhar a apresentação? Vou compartilhar, vou tentar, né? Vamos lá. Vocês me avisam quando vocês estiverem vendo, por favor. Já abriu aí? Ainda não entrou, Márcia. Ainda não. Ainda não? Se você quiser tentar novamente, que pelo que eu vi aqui, você não estava como apresentadora. Agora eu acho que... Tá bom, tá bom. Agora sim, falta só o modo apresentação para a gente ver em tela cheia. Ok. Bom, agora apareceu aí, né?
Não, a gente continua vendo o PowerPoint, sabe? Acho que demora um pouquinho, tem um atraso aí. Vamos ver. Não, ainda não, Márcia. Ah, não. Você pôs para compartilhar a tela do computador toda? Não, eu pus para compartilhar uma janela, mas eu vou tentar de novo. Melhor talvez a tela toda. Voltou a aparecer o PowerPoint em modo que não é apresentação? Sim. Tá bom. E agora? Não. Dá para ver que você clicou para apresentação, mas não mudou, continua na tela do PowerPoint. Ô, Márcia, tira essa tela, coloque a apresentação fora e importa a apresentação. Acho que aí dá certo. É que quando eu entro na tela cheia de apresentação, para mim, eu não tenho mais acesso a nada aqui. Então, tira de novo a apresentação. Agora você coloca em modo apresentação e sobe o modo de apresentação, não o arquivo. Eles vão aparecer em duas janelas diferentes para você. Acho que eu não sei fazer isso, não. Talvez peço para vocês projetarem aí. Sim, eu posso projetar. O que você enviou no e-mail é a última versão, certo? Não, eu fiz uma revisão, eu compartilho aqui. Aqui Tá eu bom. mandei. Tá bom. Obrigada. Muito bom quando funciona, né? Pronto, agora acho que dá certo. Agora foi? Sim, estamos vendo. Sim, tá. Estamos vendo. Bom, vamos lá. Então, nós estamos tratando do... O nome desse programa, vocês sabem, né? O Programa de Apoio a Projetos Locais, do Instituto Alcoa, porque o Instituto tem tantos programas, e aqui nós estamos falando exclusivamente desse, do edital 2025, né? E falar sobre o papel, a importância do papel do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias no processo de seleção dos projetos, que vão ser apoiados a partir do final dessa seleção, e alguns vão durar até 24 meses. Então, é um passo numa atuação longa, né, que vai acontecer. Né? Esse é o objetivo, né, do edital, promover coletivamente a educação e o desenvolvimento dos territórios nos quais o Instituto Alcoa atua. Isso. E o edital de 2025 é muito semelhante ao do ano passado, então vai apoiar projetos nas áreas de educação, e os projetos de educação são voltados a estudantes do ensino fundamental, estudantes de escolas públicas do ensino fundamental, podem ser projetos realizados nas escolas ou projetos realizados por organizações da sociedade civil, com esse público. E, por outro lado, né, pensando também no desenvolvimento dos territórios, os projetos de geração de trabalho e renda e empreendedorismo, que é um bloco de projetos, geração de trabalho e renda e empreendedorismo, e um outro bloco que a gente está chamando de capacitação para o mundo do trabalho. Os projetos vão ser desenvolvidos depois de aprovados em 3 regiões, onde a Alcoa atua, tem negócios ou que fazem parte da área de influência da Alcoa. Então, no Pará, são projetos de Juruti, né? De Minas Gerais. Nesse ano, os projetos que chegaram até essa etapa aqui são de Andradas e Poços de Caldas, e no Maranhão, projetos da capital, projetos de São Luís.
Vamos lá. Vocês ou já receberam, ou vão receber em breve, uma cópia do edital 2025 completo, e aí vocês vão poder ver detalhes, né, de cada foco desses de atuação. O que o edital traz? Uma série de possibilidades, de variedade de projetos que podem ser inscritos. Então, são chamadas linhas de atuação, tanto projetos que vão contribuir para a formação dos professores e outros profissionais da escola pública, como projetos que vão ser voltados diretamente para os estudantes, sempre visando um desempenho escolar com mais qualidade, a aquisição de habilidades, de competências, né, para o próprio desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, então, aquelas atividades no contraturno escolar, e sempre pensando que sejam projetos que permitam verificar os resultados, né, a contribuição final na vida educacional dessas crianças e desses adolescentes. Então, quando vocês tiverem o edital em mãos, vocês vão poder ver com muitos detalhes aí quais são as linhas de atuação dentro da área da educação, né? A outra linha, no próximo slide, são, então, os projetos voltados à melhoria da condição econômica da população dessas localidades, desses territórios que a gente mencionou anteriormente, né? Então, eles estão divididos nesses dois grupos, só para ficar um pouco mais claro qual é a diferença, né? Os projetos de geração de trabalho e renda, eles apoiam, por exemplo, iniciativas de empreendedorismo, individual ou coletivo, e também apoio a iniciativas de grupos produtivos. Às vezes são cooperativas, às vezes são uniões de moradores. Então, grupos produtivos também são apoiados dentro dessa categoria. E a capacitação para o mundo do trabalho, ela está voltada mais... Oi? A capacitação para o mundo do trabalho está voltada mais para a formação da pessoa jovem ou adulta para o mercado de trabalho, ou uma qualificação profissional específica, né, uma profissionalização numa área específica. Essa é a diferença entre esses dois blocos, entre esses dois focos, tá? Quando o edital foi lançado, ele trouxe esse resumo, é um resumo mesmo, do cronograma, né, de como seriam desenvolvidas as etapas, quem participa e tudo isso. Então, o edital foi lançado publicamente no dia 12 de fevereiro, e nós tivemos oficinas sobre elaboração de projetos, né, nas 3 localidades, ali em fevereiro também, para ajudar o pessoal que queria se inscrever a preparar melhor um projeto, né, que trouxesse mais clara a sua proposta, os seus propósitos, né, os objetivos, o público, a quem se destina, tudo isso. Depois dessa oficina, então, foram abertas as inscrições, elas estiveram abertas por um mês, de 21 de fevereiro a 21 de março. E, a partir daí, vem vindo as análises dos projetos. Então, tem uma parte da análise que vocês não precisam fazer, os conselheiros não precisam fazer, já foi feito, né? Se o projeto estava dentro dos focos que o edital autoriza, se os projetos estavam com a documentação completa, se os orçamentos dos projetos cumpriram as exigências de trazer 2 cotações de preço para cada item, se o cronograma do projeto respeitava as condições locais, por exemplo, se é com estudantes, né, se evita algumas atividades nos períodos de férias escolares. Então, essa análise já foi feita. E também foi feita uma primeira análise da qualidade dos projetos, né, também, da adequação dos projetos aos territórios onde eles vão ser executados e as exigências que o edital traz também dentro das linhas de ação. Então, essa parte já foi. Vocês já vão pegar projetos agora que já passaram por essa análise, e se foi necessária alguma adequação, eles já fizeram também essa adequação em todos os campos, tanto no formulário de inscrição, como no cronograma, como no orçamento, tá? Vocês vão receber um kit de cada projeto, o formulário de inscrição, na última forma, né, que ele tem, com os ajustes que cada organização conseguiu fazer, cada uma dentro dos seus limites, a última forma do cronograma, a última forma do orçamento, as fotos, que eles mandaram fotos também, ou de ações que já realizam e fazem parte desse projeto,
ou se o projeto é novo, mandaram fotos mostrando o local onde vão executar o projeto, as necessidades que tem e tal. Fizeram um vídeo também, com uma certa dificuldade, mas cada projeto produziu um vídeo bem doméstico, feito no celular, bem curtinho, para ajudar vocês a enxergarem, e ajudaram a gente também a enxergar onde essas ações vão ser realizadas. Então, tudo isso aconteceu nesse período, e nós chegamos agora aqui, estamos encerrando o que é chamado de etapa 2, né? E vem agora as bancas de apresentação dos projetos. Então, aqui nesse cronograma, que era o original do edital, estava aqui de 9 a 18 de junho, avaliação pelos conselhos consultivos de relações comunitárias, que são vocês, né? E também das equipes locais da OCOR. Os projetos que tiverem a pontuação e que ficarem no ranking, como os que serão submetidos à próxima etapa, vão apresentar mais 1 ou 2 documentos, é pouca coisa, e passarão para a análise final, que é feita pela diretoria do Instituto Alcoa, que é quem define, de fato, quais serão aprovados, e conforme o valor solicitado pelo projeto, talvez passem também pelo conselho diretor do Instituto Alcoa. Então, essa aqui é uma síntese desse cronograma, do que já aconteceu e do que vem pela frente também, tá? Vamos em frente. Então, a participação de vocês. Quem já participou em edições anteriores já sabe tudo isso muito bem, né? Eu estou passando um pouco rápido, pensando que a maioria aqui já participou em edições anteriores, mas depois, quem é novo, vai ser a primeira vez, a gente pode conversar mais detalhadamente logo no final dessa apresentação aqui, tá? Vocês vão receber um arquivo que se chama Instrumento de Priorização. É um documento em Excel, é uma planilha, né? Que é claro que vocês podem imprimir para usar como um rascunho, para fazer a sua avaliação dos projetos, mas depois é importante que a pontuação que vocês vão atribuir a cada projeto vá para essa planilha de Excel, porque ali já existem fórmulas, e ao final da análise de cada projeto que vocês fizerem, a sua pontuação já estará calculada se vocês lançarem lá tudo direitinho. Já vamos falar como é que vai ser esse lançamento, tá? Vocês vão receber o instrumento de priorização e mais esses outros documentos que eu mencionei agora há pouco também. O que a gente recomenda? Que vocês analisem todos os documentos. Leiam o formulário de inscrição, embora algumas questões estejam bem claras, por exemplo, a questão 2.12 do formulário de inscrição. É um quadro grande, onde é preenchido, existem as linhas para preencher, para cada objetivo específico, as ações que serão realizadas, depois, numa outra coluna, o resultado esperado para aquele objetivo específico, os indicadores qualitativos e quantitativos que serão usados, e os meios de verificação desses indicadores, do avanço e do monitoramento do projeto. As organizações, em geral, grandes, pequenas, têm muita dificuldade em preencher esse quadro. Por mais que a gente tenha apoiado até agora, reformularam, ainda é um tempo de aprender, né? Então, a gente pede para vocês, analisem, às vezes a resposta que eu queria encontrar na 2.12, que é esse baita quadro, né, com todo esse resumo, uma parte dela está lá na resposta 2.3, que era um resumo do projeto, e ela não colocou num lugar, colocou no outro. Por isso, precisa ler o formulário todo para ter uma visão completa. Por exemplo, o cronograma. Foi possível para eles refazerem, porque às vezes estava muito apurado, muito apertado, a gente sabia que não iam dar conta de fazer todas aquelas ações naquele prazo. Por outras vezes, nós pedimos, estendam mais um pouco o projeto, porque é com estudantes, então é importante que façam essas ações até o final do ano letivo. Então, passaram por ajustes, ainda que não estejam perfeitos, mas sempre assim, a gente orienta, mas eles vão desenvolvendo cada organização dentro da sua experiência, da sua capacidade, né? Tem as suas próprias características, tá? Então, analisem tudo, leiam tudo, não é muita coisa, vocês não vão receber muitos projetos, né? Eu acho que dá para cada um olhar com carinho todos esses documentos depois.
O que vocês têm, vocês que são dos conselhos locais, que nós não temos? Muita coisa, muita coisa. Mas um destaque que eu quero fazer é que vocês têm o conhecimento da localidade, vocês conhecem o território, vocês estão lá, vocês já ouviram falar em algumas dessas organizações, já viram o resultado dos seus projetos, ou vocês conhecem a necessidade daquele território, né? A gente conhece por leitura, por foto, por vídeo, mas vocês conhecem do convívio. Então, quando vocês estiverem analisando o projeto, considere o contexto de cada organização, né? Leve em conta o tempo de existência, quando ela foi criada, o que ela já conseguiu fazer, quais são as experiências, que recursos próprios ela tem, como é que ela se articula, que apoios que ela já buscou e que tem. Tudo isso vocês vão encontrar no formulário de inscrição, ainda que não muito profundo, mas por isso que acho importante, vocês podem acrescentar o seu conhecimento, né, prático, né, real da localidade, tá? E esse olhar, esse projeto está sendo apresentado, de fato, ele tem condição de mudar, de transformar essa realidade que foi descrita nele, né? Esse projeto tem potencial para isso? Então, esse é o olhar da análise que vocês vão trazer. Bom, cada projeto recebe uma pontuação. Vocês vão dar a sua pontuação individual, né, na sua análise pessoal, mas também haverá uma pontuação considerando outros que leram o mesmo projeto que você, que analisaram o mesmo projeto, ou se só você leu esse projeto, vai ser só a sua. Mas eu imagino que, em alguns casos, nós vamos ter mais de um conselheiro lendo o mesmo projeto, né? E essa pontuação que vocês vão atribuir ao projeto, ela vai ficar marcada nessa planilha, e ela vai ter um peso muito importante nesse momento, nessa etapa da seleção. Além da sua pontuação, o próprio sistema onde o projeto foi inscrito, né, o sistema não é apresentado em papel, ele é inserido no sistema do Instituto Alcoa. E várias questões, elas têm uma pontuação automática. Então, ao terminar de inscrever o projeto, o sistema já deu uma nota também para cada projeto, né? Então, vai ter a nota de vocês, vai ter a pontuação automática do sistema, e vai ter uma outra pontuação da equipe da Alcoa, de cada uma das 3 localidades, tá? E aí é feito tem uma ponderação, né, nessas notas, e aí se chega a uma pontuação final para uma nota final para cada projeto, que vai permitir fazer um ranking. Então, essa é a participação de vocês tem um peso, e um peso importante nessa pontuação final, tá? Os projetos que tiverem maior pontuação, naturalmente, eles são os prioritários, mas sempre dependendo de acertos com a verba disponível, porque cada localidade tem um limite de verba, tanto para apoiar os projetos de educação, como um outro limite para apoiar os projetos de geração de trabalho e renda e capacitação para o mundo do trabalho. Então, é feito um equilíbrio, né, entre tudo isso, o ranking, o valor disponível e esses 2 grandes focos de atuação, para se definir quais que vão ser enviados para a etapa seguinte. Então, volto a falar, todo ano a gente fala isso, nesse momento aqui, né? O que a gente pede de vocês é generosidade, tá? Na sua análise. Não existe nenhuma organização, nenhuma, que tenha se inscrito, que não precisou fazer um ajuste, reconsiderar alguma coisa, nenhuma tem um grau de perfeição, de maior qualidade, todas precisaram de algum ajuste. E tem várias organizações que não são grandes, mas que a atuação delas faz muita diferença naquele território. Então, que o seu olhar seja generoso, né, compreendendo esse contexto, para a gente chegar numa premiação justa, né, numa entrega justa, e que traga resultados. Tá bom? Bom, instrumento de priorização. Vou passar por ele um pouco rápido, essa letrinha minúscula, né, porque é muita informação para uma tela só. Mas é assim, primeiro um pouquinho sobre o formato dele, né?
É um arquivo de Excel, como eu já disse, tem 3 abas na parte inferior. Eu não sei, Mônica, se todos vão receber o mesmo arquivo, né? Embora uns vão analisar projetos de educação e outros de outra área. Sim, todos vão receber o mesmo modelo de instrumento e já com o nome da organização inserido ali no campo, né? Indicando onde fazer essa pontuação. Ah, tá bom. Tá bom. Então, vamos dizer que isso aqui, vamos dizer não, é verdade, esse aqui é um recorte, né, da aba de educação. Então, na parte de baixo da planilha, como toda planilha, tem algumas abas, e cada uma é sobre um foco de atuação. Esse aqui, então, abriu a aba de educação, tem um cabeçalho, umas instruções, e tem um primeiro bloco de perguntas para vocês. Esse bloco aqui, ele se chama alinhamento e coerência, tá? Então, vocês vão abrir esse formulário, e a primeira questão que vem aqui, em alinhamento e coerência, na sua opinião, na sua leitura, a proposta de intervenção, entenda-se projeto, proposta de intervenção é o projeto, e suas justificativas são coerentes com o contexto da comunidade? Então, o que você vai verificar na sua opinião, você vai olhar tudo isso, né? Conhecendo a realidade, conhecendo o contexto, você lê o projeto se justifica, ele é coerente com o contexto daquela comunidade. A gente espera que você encontre subsídios para tirar essa conclusão, né, nesses números de questões que aparecem aí, tá vendo? Na segunda coluna está escrito questões de referência na ficha de inscrição. Então, para fazer essa análise, tem muita probabilidade, né, a gente tem quase certeza, que vocês vão encontrar os conteúdos nas questões 2.2, 2.3, 2.11 e 2.12. Para quem não viu o formulário antes, isso aqui não quer dizer nada, né? Mas quando vocês estiverem lendo e analisando, vai fazer sentido buscar essas referências nessas questões, além da sua leitura de todo o conjunto dos documentos. E aí para cada questão, e é importante saber isso, cada uma dessas questões tem um peso diferente. Então, essa primeira pergunta, se a proposta de intervenção e a justificativa são coerentes com o contexto da comunidade, você pode dar até 100 pontos para essa resposta. Se você achar que não tem coerência, você vai dar 0. Né? Não tem coerência, 0. Se você achar que sim, são parcialmente coerentes, você vai dar 50 pontos. E se você achar que sim, são totalmente coerentes, você vai atribuir 100 pontos. Então, você vai lá naquela coluna, nome da organização, a Mônica está dizendo que o nome já vai estar escrito aí, né, da organização proponente do projeto, e para esse primeiro projeto, vocês vão atribuir sua nota. Então, vamos supor que vocês leram e atribuíram, dá uma clicadinha aí, Mônica, por favor. Pronto. Vamos dizer que aqui vocês acharam que está muito coerente, tá? Tá ok. O projeto é coerente com o contexto da comunidade. Então, você atribuiu 100 pontos, tá? E assim você vai responder a cada questão e vai atribuir aqui os pontos. A segunda questão que vem aqui é assim: os objetivos específicos, as ações e os resultados contribuem para que seja alcançado o objetivo geral? Pelo que a gente já leu até agora, eu acho que ninguém vai dar 0 aqui, porque de alguma forma todos contribuem. Mas você pode entender que contribuem, esses objetivos, essas ações, resultados, contribuem para que eles cheguem naquele objetivo geral, mas ainda são insuficientes. Então, você vai atribuir 75. Ou se você disser, não, tá bem, contribuem e são suficientes para alcançar o objetivo geral, você vai atribuir 150 pontos. Está vendo como a pontuação é diferente da primeira pergunta? Tem que ficar atento nisso, né? Nesse caso aqui, a gente, só para o exercício, colocou 75 pontos, tá? E a terceira pergunta, ela diz assim, os indicadores apresentados, indicador, gente, é grego para os projetos. Você tem muita dificuldade de construir indicadores. Mas tem uma coisa boa. Todos os projetos que forem aprovados ao final desse edital, eles vão participar junto com a gente de uma oficina de monitoramento e avaliação, em agosto.
e nesse momento eles vão ter oportunidade de refazer conceitos sobre indicadores, monitoramento, instrumentos de verificação de resultados, e vão poder voltar no projeto e ainda fazer mais uma adequação, tá? Então, a pergunta é, os indicadores serão suficientes para comprovar os resultados esperados? E, novamente, tem 3 alternativas, não serão suficientes, serão parcialmente suficientes ou totalmente suficientes. Você escolhe aqui e dá a sua notinha aí, né? Aqui a gente sugeriu, que esse aqui levou 75 nessa nota. Quando vocês colocarem a sua pontuação para essas 3 questões, o próprio sistema já vai fazer a soma desse bloco, tá? Então, é assim que esse instrumento é preenchido. Aqui, para não ficar tão minúsculo, a gente não acrescentou, mas imaginem que à direita da última coluna aqui, haverá uma outra para a organização seguinte, que você vai analisar para o próximo projeto. Então, se você for analisar 3 projetos, você vai ter 3 colunas aqui, cada um com o nome da organização proponente, que você vai preencher né, quando for analisando cada um, tá? Então, esse é o primeiro bloco de questões para os projetos de educação. Este primeiro bloco, ele é comum aos outros. Os projetos de geração de trabalho e renda, empreendedorismo, capacitação para o mundo do trabalho, também trazem essas mesmas questões, tá? O bloco A de questões é o mesmo para as 3 categorias, para os 3 focos. Vamos ver o bloco B. Bom, aqui esse vai tratar de planejamento e gestão, e a primeira pergunta é, a estratégia de monitoramento está definida? Então, vejam, o projeto já passou por análises de vários tipos, e agora a missão de vocês é aprofundar em alguns aspectos que são sofisticados para os projetos, né? Vocês já estão olhando um nível de sofisticação aqui dos projetos. Muitos não conseguiram chegar nesse ponto, embora sejam bons projetos, mas a gente entende que eles estão em etapa de aprendizado e podem melhorar muito. Pergunta é se essa estratégia de monitoramento, se ela está definida, e se com essa estratégia vai ser possível realizar a avaliação dos resultados. Veja o peso dessa pergunta. Se você achar que não, é 0. Se você disser sim, a estratégia de monitoramento está boa, mas ela não está prevendo avaliação de resultados, são 100 pontos. Mas se você achar que está perfeito, são 200 pontos. 200 pontos, é muito ponto, tá? E a outra é se as parcerias financeiras, aqui uma coisa que acho que todos que já participaram de edições anteriores sabem, que os projetos que se inscrevem no edital, eles têm que trazer uma parceria financeira além do Instituto Alcoa, que seria o apoiador final neste edital. Todos os projetos têm que apresentar mais um parceiro financeiro. Todos que chegaram até esse momento trouxeram algum parceiro financeiro para o projeto. E aí a pergunta é se essas parcerias, também alguns trazem parceria técnica, que não está atribuído valor financeiro, mas que vem compor, né, na formação, na capacitação, depende do que cada um oferece. Se as parcerias financeiras ou técnicas são significativas para a execução do projeto. E aí vocês têm 3 tipos de pontuação também. Talvez você diga que elas são suficientes, mas para uma parte do projeto parece que está faltando alguma coisa. Ou se vocês acham que elas são suficientes para o projeto todo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente achou esse projeto bom, a gente deu aqui 200 pontos para ele de avaliação de resultados e 150 pontos relativo às parcerias. Novamente, a própria planilha já tem as suas fórmulas, ela soma o bloco B, então, nesse caso aqui, foram 350 pontos no bloco B, tá? E as perguntas próximas do bloco C é sobre impacto e relevância. Ok, o projeto vai ser executado, e qual é o impacto que ele vai trazer e para quem ele será mais relevante? Então, a primeira pergunta é sim ou não. Se for sim, 50 pontos. Se for não, não leva ponto nenhum. Se o projeto vai beneficiar prioritariamente alguns grupos subrepresentados. E aqui tem alguns exemplos de mulheres, indígenas, pessoas negras, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, pessoas refugiadas, pessoas acima de 60 anos. Se o projeto
tem um recorte, né, para beneficiar grupos subrepresentados, tem uma pontuação. E depois a seguinte, se ele define claramente as mudanças esperadas. Para os projetos de educação, se ele define claramente as mudanças esperadas em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento integral dos estudantes, tá? E aí também tem 3 alternativas, e vocês veem que a pontuação é alta aqui também, porque é o que interessa no projeto de educação, se ele consegue chegar aos 200 pontos, né, definindo mudanças esperadas dos estudantes, tá? Somou, mais uma vez, tem o total desse bloco, aí o instrumento, esse instrumento de priorização, ele vai puxar um total de todos os 3 blocos, né, na última linha em cinza aí. Então, você atribuiu a esse projeto 750 pontos, nesse exemplo fictício aqui, tá? Não é complicado, né? E as perguntas são essas. Não são complicadas também, mas exigem essa leitura, esse aprofundamento no conhecimento do projeto, tá? A gente pode ir para uma outra aba, se a gente fosse ver um projeto de geração de trabalho e renda e empreendedorismo, mas é como eu disse, as perguntas do bloco A são as mesmas, né? E, novamente, ele vai fazer a soma da pontuação, sobre alinhamento e coerência, então, não vou repetir, porque é o que vocês já viram. Vão colocar seu ponto lá, sua pontuação para cada pergunta, prestando atenção que cada pergunta dessas tem uma pontuação, uma possibilidade de pontuação diferente, né? Pode clicar aí, Mônica, que é só para chamar atenção. Ali... Só lembrar, Márcia, que quando eles receberem o arquivo em Excel, ao clicar aqui na célula para inserir a pontuação, já vai ter as opções, né? Certo. Então, ele só precisa selecionar a nota, não vai precisar digitar 0, ou 50, ou 100. Então, ele só vai selecionar qual a nota que ele quer atribuir. Ao lado da célula vai ter aquela setinha, né, que você clica nela e ela já abre as opções, né, para você definir, né? Isso. Mas é isso, atenção só nisso, né? Vejam, olhando essas pontuações, né, que podem ser atribuídas em cada questão, vocês veem o peso que cada questão tem, tá bom? Vai ter a soma total, aí vai o total dos pesos também. Agora o bloco B. Esse aqui está precisando de uma lupa, né? Geração de trabalho e renda, sobre planejamento e gestão. Então, vou ler aqui, que pode estar difícil para alguém de vocês aí. Quer que eu abra a planilha? Eu acho que é melhor, Márcia. Consigo aumentar o zoom para a leitura? Eu posso ler, eu acho que não tem necessidade, se você vai nela e volta aqui depois, não sei o que acontece. Mas ela diz assim, ó, primeira questão. O projeto de geração de renda e empreendedorismo define claramente a formação em educação financeira, isso é uma exigência do edital. Os projetos que tratarem de geração de trabalho e renda e empreendedorismo precisam incluir formação em educação financeira. Não é a formação universitária, não é uma formação de matemáticos e administradores, mas é uma formação para aquela equipe que vai fazer a gestão do projeto, né? Saber lidar de fato com resultados, medir resultados, né? Se é um projeto de geração de renda, fazer a verificação do aumento da geração de renda, se é um projeto que envolve empreendedorismo, dentro dos planos de negócios, né? Dentro da proposta, dentro do que cada um quer produzir e tal, habilitá-los nessa educação financeira, assim como num plano para comercialização. Claro, o plano para comercialização é só para os projetos que contemplarem produção e comercialização de produtos e serviços. Educação financeira é uma exigência para todos. Plano de comercialização é para os projetos que envolverem a comercialização, né? Produção e venda de serviços. E planos de negócios. Os projetos de empreendedorismo, essa é uma exigência exclusiva para os projetos de empreendedorismo, formação de empreendedores, ou apoio a grupos produtivos, apoio a negócios locais, eles têm que ter um plano de negócios, porque senão fica só uma proposta teórica, né? Dizer, estou formando empreendedores, essa coisa, mas e aí? Eles vão empreender e como é que eles vão ter negócios que sejam
prósperos e que não se encerrem e que tenham continuidade e tal. Então, esta pergunta depende da sua leitura do projeto. Você tem que entender se o projeto que você está lendo, embora esteja dentro da área de geração de trabalho e renda e empreendedorismo, se eles incluem a produção e comercialização ou não, se eles estão formando empreendedores ou não. E aí, se a resposta for positiva, o que é que a pergunta traz, né? O que tem que ser apresentado, tá? Então, também tem 3 pontuações. Se você entender que não, que faltou ali, faltou uma dessas formações aqui que seriam exigidas, é 0. Se você disser sim, inclui essas formações, mas não detalha como realizará as formações, né? Isso pode acontecer. 50 pontos. E sim, inclui essas formações, formação em educação financeira, plano para comercialização, elaboração de plano de negócio, e detalha como elas serão realizadas, ele leva 100 pontos, tá? Para nós, até o final desse processo, para nós do FICAS, o edital é um processo de ensino-aprendizagem. Então, as organizações, elas vão aprendendo como participar de um edital, atender às exigências de um edital, mas também elas vão aprendendo a formular os seus projetos e a incluir nos seus projetos condições de verificação de resultados, né? Então, é importante, essa é uma pergunta que pesa muito nisso, tá? Depois, a segunda questão é sobre monitoramento, pergunta se a estratégia de monitoramento, tanto de execução como de resultados do projeto, se ela está definida, né, se vai ser possível fazer uma avaliação dos resultados do projeto a partir do que você está encontrando ali no plano de trabalho que eles propõem na questão 2.12, tá? Tem a pontuação específica. E terceira pergunta aqui é se as parcerias financeiras ou técnicas, se elas são significativas para a execução do projeto. Como é uma exigência do edital que as organizações apresentem um parceiro técnico ou financeiro, às vezes é apontado um parceiro que a gente olha e fala, mas será que esse parceiro vai, de fato, contribuir para o resultado? Né? Quanto? Como? Então, aqui nós queremos também ouvir vocês, qual é a sua opinião, né? E a pergunta é isso, se elas são parcerias significativas, a pontuação vai dizendo se elas são suficientes, não são suficientes, são em parte, são totalmente, tal. Então, esse é o bloco B, da geração de trabalho e renda e empreendedorismo. O terceiro bloco é impacto e relevância. Praticamente são as mesmas 2 perguntas que tinha para a educação, né? A primeira é sobre os grupos subrepresentados, se eles estão contemplados no projeto, e a segunda, lá era sobre o alcance do projeto, né, na transformação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Aqui é se ele define as mudanças esperadas em relação à geração de trabalho e renda para os participantes. Se ele prevê mesmo, se haverá mudanças, como é que ele prevê isso. Então, tem aqui as questões, onde tem as dicas dessa resposta, também tem um peso grande, pode levar até 200 pontos aqui nessa questão, tá? Respondeu a essas 3 questões, 3 blocos, novamente, o sistema vai somar a pontuação e vai mostrar a nota que você atribuiu a esse projeto. E o último conjunto é dos projetos de capacitação para o mundo do trabalho. Novamente, as perguntas do bloco A, alinhamento e coerência, são comuns a todos os 3 focos, né? Podemos ver o bloco B, planejamento e gestão, que é o próximo. Bom, então aqui ele é bem específico. Então, a primeira pergunta sobre planejamento e gestão. O projeto de capacitação para o mundo do trabalho indica se haverá inclusão das pessoas participantes do projeto no mercado de trabalho? Por que tem essa pergunta? Alguns projetos, eles propõem só a capacitação, eles não dão esse próximo passo. Então, a finalidade de alguns projetos é só capacitar, certificar ao final da capacitação. Agora, se ele, além de certificar as pessoas formadas, se ele também fizer uma proposta de inserção no mercado de trabalho e de acompanhamento por um período dessa inserção, ele tem um peso melhor, né? Ele tem uma nota melhor. Então, aqui tem essa pergunta por isso.
A segunda diz assim: a estratégia de monitoramento está definida, será possível realizar a avaliação dos resultados do projeto, é como nos outros blocos, né? Pergunta sobre monitoramento. E a última, que é comum também aos os outros focos, se as parcerias financeiras e técnicas são significativas para a execução do projeto. Então, esse é o bloco B, de capacitação para o mundo do trabalho, profissionalização, qualificação, formação de jovens para o mercado, tudo está aqui nesse pacote, tá? Impacto e relevância, novamente, a pergunta comum a todos, se o projeto vai beneficiar prioritariamente os grupos subrepresentados, e se o projeto, pergunta de grande peso, se o projeto define claramente as mudanças esperadas em relação às competências para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho. Eu sempre nessa hora eu lembro de um chefe que eu tive, que ele dizia, pessoal das organizações sociais, ele falava isso para nós, porque a gente trabalhava em projetos sociais também, mas ele falava, pessoal das organizações sociais costuma ter muita paixão pelo processo e pouco foco nos resultados. Então, a gente retoma essa verdade aqui. Né? O projeto pode ser muito bom, pode ser muito agradável participar, pode trazer um resultado de empoderamento das pessoas, né, para usar a palavra mais gasta que existe, pode ser um projeto que, de fato, ele tem qualidade na qualificação que ele está trazendo, mas que mudança haverá com toda essa formação, essa capacitação, o que muda na vida das pessoas e na geração de recursos para elas, né? Então, por isso, essa pergunta também vem aqui, se está previsto no projeto, né, que essas competências para ingressar no mercado de trabalho sejam garantidas na prática, tá? Então, esses são, quando chegar aqui novamente, né, mesmo processo, a sua nota vai aqui atribuída, vai somar, vai chegar na pontuação final que vocês estão atribuindo ao projeto, tá? Eu estou falando muito aqui dessa parte operacional, né, que eu preenchi essa ficha, mas tentei trazer um pouco também do que está por trás de cada uma dessas perguntas, tá? Não acho que é muito trabalhoso, né? O trabalhoso é ler o projeto, é se aprofundar naquele conteúdo. Preencher o formulário não é tanto, não, tá bom? Desejando um bom trabalho para vocês, e agora a gente pode esclarecer dúvidas. A gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, né? Então, quando vocês receberem esses kits de projetos, né, que a Márcia mencionou, a gente vai compartilhar também. Mas, assim, desejamos que esse processo seja bastante tranquilo para todo mundo. Em breve vocês vão receber, né, esses materiais que serão avaliados, os projetos, para que a gente faça as priorizações a partir da semana que vem. Ninguém tem nenhuma dúvida? A gente está, fui vendo aqui, né, a gente está com 42 pessoas, mas se a gente não for considerar a equipe do Instituto, da Alcoa, acho que a gente tem uns 30 conselheiros, temos pessoas novas, né, então se tiverem também alguma dúvida, alguma questão no processo, podemos responder durante, né, a priorização, esses momentos de priorização, a gente vai estar com vocês, vamos nos dividir, então... a gente pode fazer se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai devolver meia hora para vocês, porque a gente tinha combinado da reunião ir até às 3, mas pensando que talvez a gente tivesse, né, um tempo aí para responder as dúvidas, mas vamos fazer um registro, se vocês puderem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, pode ser? Oi, Fábio, vai lá, pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu acho que é legal a gente, cada localidade, se os RC concordar, a gente reafirmar a data que vai acontecer a nossa priorização, né? Uhum. E aí eu gostaria de agradecer aqui todos do Conselho Consultivo de Pós que estão aqui presentes. A gente está vendo que o pessoal da URI também está aqui presente. A nossa priorização vai acontecer no dia 17, né? Na terça-feira, vai ser no Clube da Alcoa.
Nós estamos marcando o início às 8 horas, com questão de otimizar tempo e agenda de vocês. Pretendemos que a primeira apresentação inicie às 8h30, né? Então, a importância de vocês, pelo que a Márcia trouxe aqui, a priorização, o olhar de vocês, nos ajuda a gente a escolher os projetos de maneira estratégica e que traga, né, realmente impacto aí no trabalho que tem. E para o pessoal de Poços de Caldas, eu já mandei, né, o kit de alguns projetos, né? Estão faltando alguns projetos a serem enviados. O objetivo de ter enviado ontem para vocês é com a intenção que vocês leiam, conheçam esse projeto, para que vocês tenham, vamos dizer assim, conteúdo que possa acompanhar essa avaliação da banca. Acredito que as outras localidades também estão trabalhando nesse processo, vão enviar, né? Era mais esse ponto que eu gostaria de destacar. E aí eu vou refazer o reforço da data. Provavelmente a gente vai continuar fazendo aqui no Clube da Alcoa de Poços de Caldas. Era esse ponto que eu acho que é uma oportunidade que quem está aqui, com certeza vai estar aqui com a gente reforçar a data da nossa atuação. Aí, obrigada, Fábio. Joana, quer falar também? Quero. Boa tarde, né, a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e todo o apoio. Algumas pessoas já são mais antigas dentro do nosso conselho, né, outras, né, elas estão chegando agora. Então, nós tivemos na semana passada uma primeira reunião, até apresentei o calendário, né? É bem desafiador, né? Eu falo que a Lumar ela acaba sendo bem desafiadora, né, em relação ao volume de projetos em que a gente tem feito aí nos últimos anos, né? Então, para a gente não tem sido uma reunião de 4 horas, mas sim uma reunião de 8, e foram aí nos últimos anos. E o nosso time aí do conselho tem sido assim incansável. A gente divide, claro, né, essa avaliação desses projetos, mas assim, a gente sabe o quão é importante esse olhar de vocês, como o Fábio colocou, a questão, isso nos dá, né, para a gente uma transparência e um conforto em relação ao processo, porque a gente sabe, a gente tem um recurso finito e a gente acaba conhecendo todo mundo das instituições, então é muito nosso, né, ter esse carinho, esse envolvimento com todas as organizações e todas as instituições e as pessoas que formam tanto o nosso conselho como as instituições. Então, queria agradecer mesmo imensamente, né? Tivemos a reunião semana passada, hoje estamos aqui nesse encontro, passei até o calendário do ano, né? A gente já teve aí a definição aí da nossa programação e da nossa agenda. Para a gente está previsto aí para o dia 17, eu devo estar mandando aí para vocês, né, até o final dessa semana. E a nossa reunião está no dia 17, a ideia é que a gente tente fazer lá na FIEMA mesmo, assim como foi, né, a nossa primeira reunião, que aconteceu, um lugar assim que dá um conforto, inclusive para as instituições. Então, a gente, ontem nós fizemos aí um balanço, estamos aí com o número, né, Mônica, de 23 projetos, 23 projetos que serão avaliados aí por nós, e lógico, a gente vai dividir, né, para os grupos de uma forma que a gente possa facilitar. Então, eu pedi para a Mônica, né, ter esse apoio, a gente vai sentar para ver até se a gente consegue dividir em blocos, bloco da manhã de educação e bloco à tarde de geração, trabalho e renda. E a gente vai ver de que forma a gente consegue acomodar, mas todo mundo para a gente é sempre bem-vindo, e a gente tem contado aí, né, com o nosso conselho ao longo da avaliação de todos os projetos. Então, muito obrigada, e em breve a gente se encontra novamente. Aí, obrigada, Joana. E a gente tem a Tayana de Juruti. Gente, boa tarde. Queria agradecer por esse momento, que foi bem produtivo para a gente, né? Agradecer aos componentes do Conselho Consultivo de Juruti também, que alguns se fazem presente aqui. A gente está muito contente com a participação de vocês. Vocês são peças fundamentais aí nesse processo de proporcionar essas melhorias, proporcionar bem-estar também para as comunidades, né, em geral. E a gente
agradece muito por estarem conosco e está só começando, né? Essa empreitada aqui dos projetos. A gente vai ter em Juruti, vai acontecer no dia 10, a gente vai estar formalizando isso mesmo, uma coisa de cada vez, primeiro esse, aí depois a gente vai encaminhar para vocês o convite oficial mesmo da banca de avaliação dos projetos, com local, data direitinho, para que vocês possam participar também, tá? Muito obrigada. Obrigada, Thay. Obrigada, Joana. Obrigada, Fábio. Então, acho que a gente pode tirar foto, né? Eu não tirei foto para não pegar ninguém falando, para não pegar ninguém desprevenido. Vou contar até 3, aí todo mundo dá um sorriso bem bonito, tá? Se todo mundo puder abrir a câmera, fica melhor ainda. Isso você tem que colocar no modo de galeria para todo mundo aparecer. Vamos lá? 1, 2, 3. Acho que foi. Vou colocar aqui no Tão chat, aí bonitinho, todo mundo sorrindo. Vou colocar aqui, que aí todo mundo no chat, aí todo mundo tem acesso. Vou parar aqui a nossa gravação, mas antes, mais uma vez, né, agradecer a vocês por esse momento. Nos encontraremos em uma localidade, em algum cantinho, em São Luís, ou em Juruti, ou em Poços, e vai ser um prazer, mais uma vez, contar aí com a contribuição de vocês nesse processo que é tão importante para o Instituto, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma ótima tarde, uma ótima semana para todo mundo. Para vocês também. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a Obrigada. todos. Até mais, Boa pessoal. tarde.